Ah, eu vou ficar fora do Sônia, eu vou repassar aqui o que ela escreveu no chat. E já vai começar a minha outra reunião ali, que eu tinha avisado aqui para as meninas que entraram primeiro e para você também. Então, a Andrea está dizendo aqui, ó, que ela está gostando muito. Deixa eu ver aqui o começo aqui da fala dela. Não tem nada a ver, gente. Agradecendo muito, agradeceu pela oportunidade de estar aqui, né? Deu boa noite para todo mundo e falou que leu. Pelo que eu entendi, eu só não entendi se leu a história de Ana ou de Esther. Confirma aí para gente, Andréia. E estou pegando muito para a minha vida, então está sendo uma experiência muito boa, né? Para mim também, eu acho que para cada uma de nós, né? Mas é muito bom ver esse relato, porque traz melhor sentido, né, para os nossos encontros semanais. Então, eu vou estar aqui acompanhando vocês, mas estou de olho aqui numa outra reunião também, tá? Até mais. Isso, pronto. Ah, as pontuações. É que você postou lá no grupo. É. Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Eu esqueci de desativar o microfone aqui, né? Eu Boa tava. noite, Marília. Boa noite. Boa Boa noite, noite. tudo bem? Como vocês estão? Boa Muito noite. bom ter vocês aqui hoje. Eu acho que a Joana está admitindo vocês, né? A gente demorou um pouquinho, mas eu queria dizer para vocês que a gente está tentando desde as 7h20, né? Então, é muito bom estar com vocês aqui, viu? Sempre é muito bom, é muito satisfatório, é muito, como que eu posso dizer? É muito de gratidão mesmo, de que todas que estão aqui, que as que vão entrar também, é, estejam empenhadas em melhorar as condições das mulheres no Brasil e no mundo, né? Porque quando a gente está junto com uma mulher, a gente também está junto com todas, né? E isso para nós é muito importante. Eu gostaria muito de agradecer a Joana, que ela vai compartilhar os slides que eu vou passar para vocês, né? E que depois vai ficar aí para vocês, não tem problema, tá? É, e aí, conforme for, a gente vai conversando também, Joana. Eu quero primeiro dizer para vocês que não me conhecem, né? Que esse é um momento assim de muita alegria. Por quê? Porque o que eu vou compartilhar com vocês é realmente uma sensibilização humana sobre o que é a rede de apoio, o que é ser uma voluntária e o que é o acolhimento hoje. Nós vamos dar sequência num próximo momento de outras partes que fazem parte também do acolher, que estão em consonância com o plano do projeto Justiceiras e o plano nacional de combate à violência de gênero, e aí da mulher doméstica e familiar. E aí, então, eu fico muito feliz, porque assim, sabe, gente, é muito estudo, é muita coisa para a gente chegar a ter algo para falar de sensibilização com todas nós, né? E é um momento que nós mesmos nos recuperamos, né? Então, assim, se todas puderem estar atentas, puderem compartilhar os sentimentos de como estão chegando, colocar no site, vai ser muito bom para todas nós, porque nós vamos estar
é, colaborando conosco mesmo, né? Com o nosso eu hoje. Então, é muito importante isso. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que eu sou a Marília Vilar de Mazeto, sou uma mulher de 68 anos, tenho 3 filhos, 4 netos, 2 netas e 2 netos. É, criei a minha vida assim, dentro daquilo que eu entendo que o ser humano precisa uns dos outros. Então, eu escolhi minha profissão muito cedo, como assistente social, e depois fui fazer direito para entender um pouco os direitos sociais das pessoas, né? Então, eu queria muito dizer para vocês que é uma jornada de mais de 43 anos trabalhando com vulnerabilidade de mulheres e meninas em todas as situações, inclusive mulheres de rua, que moram na rua, que estão na rua, mulheres que perderam todas as suas identidades, mulheres. E isso, para mim, estar aqui nesse projeto de Justiceiras, desde o começo, né, desde o dia 20 de março, há 4 anos, eu quero dizer para vocês que foi o maior enriquecimento meu de saber que tem tantas mulheres lutando por todas as mulheres e meninas do nosso país. Não que nós sejamos contra os homens, porque os homens também precisam aprender que violência não acontece. E eu quero dizer para vocês que, então, a minha jornada hoje de aposentada, como professora universitária, e essas profissões que eu caminhei, e hoje eu estou no projeto dando para a sociedade tudo aquilo que eu recebi, né? Eu recebi muita coisa, muito aprendizado, muito conhecimento, muito amor, muita segurança, e hoje eu estou como voluntária em vários projetos. Eu estou no Justiceiras, estou no Grupo Mulheres do Brasil também desde 2015, no Facilitadores de Justiça Restaurativa com Meninos, aqui em São Paulo, em medida socioeducativa. E eu me sinto muito feliz e por isso que eu tenho muita esperança na vida, porque com todas que eu converso, eu sei que alguma coisa sempre muda dentro do coração de cada uma de nós. E hoje, pela solicitação da gestão, da doutora Gabriela Mansur e de toda a gestão do Projeto Justiceiras, nós sempre fazemos uma capacitação, e eu vou dizer para vocês que é mais uma sensibilização, porque nós da rede de apoio, nós temos que ter esta sensibilização para que a gente possa entender também, não só a vítima, mas a nós e ao grupo, porque nós trazemos muita coisa para os casos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, e aí, se a Joana puder pôr o primeiro slide para vocês, e depois a gente vai falando como a gente está se sentindo, vai pondo no chat. Se der, eu anoto. Se a Joana puder anotar também, a gente fala, vai ser muito bom, né? Joana, te agradeço, viu, de você estar aqui me ajudando, porque eu não sou muito expert em tecnologia, tá bom? Obrigada, Joana. Então vamos lá, meninas. Boa noite. Boa Se noite. É, apresenta aí. Marília, não estou conseguindo compartilhar. Joana, você quer se apresentar, por favor? Quero sim. Eu sou Joana, eu faço parte do encaminhamento. Então, acho que a maioria daqui me conhece. Eu sou o elo entre os casos, né, entre as lideranças e as voluntárias, e sou a pessoa também que coloca vocês nos casos e também manda mensagem para vocês perguntando se vocês têm disponibilidade. Então, eu acho que eu conheço não totalmente, mas a maioria de vocês aqui eu conheço. E e a gente está sempre querendo diminuir, né, os índices de violência doméstica e de violência de gênero, pelo menos tentando diminuir. Então, obrigada, Joana. Enquanto a Joana põe os nossos slides, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, né? E eu quero começar com um poema para a gente fechar os olhinhos assim, respirar fundo e falar: hoje eu vou enriquecer a minha alma, né? É tempo de amar. Quando tudo está perdido, de nada vale lutar. Surge uma gota de esperança, ainda é tempo de amar. Ame todos os seus amigos.
e também os inimigos. Ame o chão, o céu e o sol. Ame a chuva e as estrelas. Ame toda a natureza e o que dela puder vir. Ame a cor, a flor e o amor. Ame Deus no seu infinito. Quando toda essa essência em vocês, em mim, em todas que estão aqui, estar enraizada, terá toda a felicidade e presente em toda a eternidade, para nunca mais voltar. Assim são as mulheres que são atendidas por nós, né? Elas se sentem muito amadas e muito muito auxiliada. Eu não gosto da palavra ajuda porque eu acho que ela é uma palavra. Marília, ativa teu som, por favor, é porque eu desativei todo mundo, porque estava todo mundo que não estava mutado. Conseguir. Não sei até onde chegou, mas acho que vocês todas ouviram o poema, né? Então, quando eu penso que quando uma vítima mulher é atendida por nós, e nós a auxiliamos, nós a orientamos, nós entendemos as necessidades dela, nós fazemos com que essa mulher nunca mais ela volte ao estado dela, né? Daquela angústia, daquele desespero. Às vezes vai demorar, às vezes vai ser mais rápido, mas nós do Projeto Justiceiras, nós temos que ter esta força, né? Esta coragem de fazer com que essa mulher pode e deve sonhar novamente, né? E esse é o projeto. Nós somos um pronto-socorro, mas nós somos, como diz entre aspas, mas nós somos alguém que vai referenciar, encaminhar, orientar, ouvir e apoiar. E a rede de apoio é isso, né? A rede de apoio é a rede que apoia essa mulher e sai do nosso coração. Né? Quando essa mulher chega até nós, através de um caso, através de um número, ela é um ser que está muito necessitada. Eu não sei se a Joana não está conseguindo, mas está acontecendo Eu vou alguma coisa. compartilhar, eu vou compartilhar. Ah, tá. Obrigada. E aí eu trago isso para nós no sentido de entender, como ser humano, como é que nós, ao auxiliarmos uma mulher, e eu estava falando da palavra ajuda, eu não gosto de ajuda, porque ajuda é uma palavra que traz verticalidade. Nós todas, quando estamos juntas, mulheres, meninas e os seres humanos, as verticalidades elas ficam por conta de algo que está para ensinar o outro e não de algo para ser melhor que o outro. Então, a ajuda coloca as pessoas muito em vulnerabilidade. Quando a gente fala em auxiliar alguém na rede de apoio, a gente está estendendo uma mão na horizontariedade e não na verticalidade. Isso é o mais importante a gente ter dentro do coração da gente, né? Aquela vítima é um ser humano com toda uma história dela, né? Com toda uma cultura dela, com todo um valor dela. Pode passar, viu, Clíce? Fazendo um favor. Obrigada, auxiliadora, Fabiola, que estão aqui, que são minhas colegas aí que estão conosco faz tempo nessa luta. E Tá você, carregando aqui, só um tempinho, tá bom? tá bom, eu espero. Eu vou conversando porque eu já sei o que eu tenho assim na minha cabeça, os slides. É mais para ficar claro para todo mundo aqui, né? Então, quando a gente vai auxiliar uma mulher, a gente vai sempre apoiá-la, né? E no apoiar, a gente nunca pode achar que a história dessa mulher não é uma história que tem validade, e muitas vezes isso fica dentro do nosso coração. Vocês que vieram já para ser voluntárias e para trabalhar esta temática que não é fácil, porque muitos gatilhos em nós como mulheres, porque todas nós já fomos violentadas de alguma maneira, ou na nossa vida familiar, ou na nossa vida institucional,
ou no nosso trabalho, né? E isso é algo que às vezes é um gatilho que dá em nós, né? E não é satisfatório para nossa personalidade ter um gatilho. Por isso que depois eu vou passar bastante livro para vocês assim que eu já li e que muito vai colaborar para aquilo que está dentro de vocês e aquilo que vocês podem fazer pelas mulheres e meninas que passam pelo projeto Justiceira e que passam pela vida de vocês. Queria dizer para vocês que na rede de apoio nós temos lideranças nacionais como a Fabiola, que está aqui, como a Rafaela, que talvez não possa estar aqui hoje, que não sei, acho que é uma festa da menina dela. Também a gente tem a Aldeane, né? E tenho eu, que estou como liderança da rede de apoio, né? Gosto muito de estar aqui na rede de apoio e no gerenciamento como coordenadora. Me abstive do meu primeira formação, Serviço Social e Direito, não quis estar como voluntária, mas se precisar de mim, eu estarei sempre à disposição, tá bom, Clícia? Obrigada por você estar aqui me auxiliando. Então, essas são as lideranças, e eu queria dizer que eu chamei essa nossa fala de sensibilizar o feminino e a gente entender um pouco essa interface da violência em nós, no outro, né? E isso é muito bom. Obrigada, Fabiola. Então, isso fica para a gente compreender esse acolher, né? O que será esse acolher, né? E aí eu fui em muitas literaturas, em muitas coisas, em muitos livros, para trazer alguma coisa, mas é ser uma voluntária. Pode passar fazendo um favor, Cleice. No outro slide eu trago o que é ser uma voluntária, né? Aí eu faço uma pergunta, né? E qual o nosso compromisso e a nossa responsabilidade? Então, acolher numa rede de apoio é aquele ser humano que somos nós, e eu acredito que todo mundo que vem para esta causa tem uma humanidade muito forte dentro de cada um de nós. E que a gente se interessa e acredita que algo no mundo pode mudar, né? Principalmente nas nossas relações, nas relações profissionais, nas relações do projeto Justiceiro, em outros projetos que vocês estão. E aí vem uma palavra muito pequena, mas de muita força, que é a dedicação. Dedicar parte do nosso tempo para executar algo. Nós temos que pensar em eficiência e eficácia, né? A eficiência, ela não é igual à eficácia. A eficiência é aquilo que a gente tem como conhecimento, como abrangência de uma história de vida que a gente tem, entender as nossas vulnerabilidades e, através do conhecimento, ser eficiente naquilo que eu me proponho como voluntária. E esta proposta que eu tenho como voluntária, ela vai ser eficaz. Por quê? Porque eu me vi neste processo como mulher, eu tenho um tempo que eu me dediquei, e eu acredito que este trabalho é um trabalho que, pela minha eficiência, meu conhecimento, minha leitura, meu aprendizado com o outro, a minha relação de uma comunicação não violenta, o respeito ao outro como ser humano e não como objeto, eu sou eficiente para ter uma ação eficaz. Então, acho que vocês deram para entender o que é a diferença entre eficiência e eficaz e ser uma voluntária assim, né? Que é o que nos apaixona. E, na verdade, a gente tem uma lei, né? E essa lei, salvo a minha memória, ela é a Lei 71 de 1998, que regulamenta. Ah, tá. Pode voltar um pouquinho. Isso. Que ela vai regulamentar o nosso voluntariado. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque é um trabalho que já foi regulamentado pela lei, né? Ela não tem remuneração, ele é um trabalho voluntário mesmo,
é um trabalho que a gente se dispõe a ter um tempo para esses atendimentos ou qualquer outro trabalho voluntário que a gente vai fazer. Dentro da proposta do projeto Justiceiras, nós sabemos qual é a nossa função e qual é a nossa capacidade de ser eficiente através do conhecimento para que o caso e aquela mulher do outro lado da linha seja atendida do melhor modo possível, de acordo com aquilo que ela sente, né? E esses princípios do voluntariado estão muito em consonância com os princípios que o Projeto Justiceira tem, que é a nossa solidariedade. É dar de mim algo que eu já recebi e ser solidária com esta mulher ou com outro ser humano. Da nossa participação. É um princípio, quer dizer, eu participo organizada, eu participo de um tal modo que eu vou cooperar com esse atendimento, eu tenho uma responsabilidade que é pelo exercício da minha atividade. E ser responsável é estar se doando por inteiro naquele momento. Naquele momento em que eu atendo esta vítima no projeto Justiceiras, nós estamos falando do projeto Justiceiras, mas a gente pode generalizar para o voluntariado. Uma causa tão difícil, tão complexa, com várias determinações de vida, com várias histórias de vida e de violência, a pessoa precisa falar. Toda pessoa que passa por violência, ela precisa falar. Algumas falam mais, outras falam menos, outras se calam. E assim é o caminho que a gente vai percorrendo como rede de apoio. Então, na nossa atividade, nós temos que ter uma organização, né? E ter um compromisso. Isso é tão interessante, é tão bonito e é tão lindo, né? Também tem um outro princípio que é da convergência. O que vem a ser este princípio? Nós, voluntárias, precisamos entender qual é a cultura e o objetivo da instituição ou da entidade que nós estamos fazendo o nosso trabalho voluntário. Qual é o nosso objetivo do projeto Justiceiras enquanto rede de apoio? É ser uma mulher acolhendo a outra para entender a necessidade dela, seja urgente, seja a médio a longo prazo. Para que eu possa atingir este objetivo, eu preciso ter este grupo de trabalho com as suas devidas funções técnicas e eu com a minha função técnica de acolher, né? Acolher e passar para o grupo tudo que eu pude passar como entendimento dessa, dessa, dessa mulher no sentido do que ela trouxe para mim, né? E talvez ela traga muita coisa para a gente que naquele momento não é só um momento que ela vá falar tudo. Depois, conforme a gente vai conversando, ela vai abrindo. Clícia, eu acho que Marília, cai. já vai compartilhar, meu Tá bem. É bom. que caiu aqui, viu? Bom, então esses princípios, eles estão na lei e estão muito em consonância com o projeto Justiceiras. Então, são princípios que a gente tem que guardar. Talvez escrever num papel e colocar assim do nosso lado, porque a gente vai interiorizando isso cada vez mais, né? Bom, aí depois a gente pode dizer também que ser voluntário parece que, não nós que estamos aqui, mas muita gente entende que a hora que quer, a hora que não tem obrigação para fazer, mas ser voluntário, um voluntário com uma determinada sensibilidade, é ir caminhando nesses princípios, gente. Parece que a gente está sempre falando a mesma coisa, mas na verdade é algo que a gente precisa interiorizar muito dentro da gente, porque a gente tem os nossos compromissos, nós temos alguns conflitos, sejam eles para o bem, nós temos as nossas angústias em cada dia, né? Ser voluntário não tira nós das nossas angústias.
E isso é que é importante a gente entender essa nossa vulnerabilidade para cumprir esses valores. Jonas, se você puder aumentar um pouquinho, eu te agradeço. Para a gente ir cumprindo esses valores, que está bem pequenininho. Isso, acho que as meninas não estão vendo. Faz um positivo para mim, se vocês estão vendo, Bianca, Alessandra. Faz positivo, vocês estão vendo? Que acho que está pequenininho, né? Obrigada, Alessandra, Bianca. Você está vendo? Ai, obrigada, Nielma, é isso, né? Bom, e aí a gente tem a gratuidade, né? Porque o trabalho voluntário, ele não tem a remuneração que os outros, obrigada, que os outros trabalhos têm. Alessandra, você levantou a mão? Você quer falar alguma coisa? Ou você só falou que tá tudo bem? Não, era só para falar que estava tudo bem. Me desculpa, vou abaixar aqui. Obrigada, querida, obrigada. Imagina, faz parte, eu faço isso toda hora, porque tecnologia para mim ainda é assim, né? Bom, então, e aí dentro dessa disponibilidade da rede de apoio que nós vamos colocar, nós temos alguns valores que também estão em consonância com o projeto Justiceiras. Por aí vocês verem que o projeto foi sendo moldado, e lógico que a gente tem uma série de questões que a gente vai aprimorando, a vida vai abrindo um largo espaço. Atualmente, nós temos um plano de métrica do governo nacional que saiu agora, uma nova lei. Então, a gente vai ampliando no assunto que nós estamos trabalhando. Agora, um dos valores importantes é a disponibilidade, sabe, gente? Eu sei que às vezes eu vejo assim, ai, meu neto chegou, então, mas a hora que eu for atender, eu acho que eu preciso atender concentrada. E a gente vai ver um pouco isso no acolhimento. Concentrada daquilo que eu estou fazendo, né? Porque se eu estiver atendendo alguém e eu tiver com o telefone aqui, eu não vou entender a necessidade do outro ser humano. E assim é para a vítima, assim é para voluntárias das outras áreas, assim é para a minha família, todos, né? Ouvi-los naquilo que estão trazendo para a gente. Eu quero dizer que Daniela, muito interessante. Eu quero dizer que a gente é isso, a gente é humano, né? É, eu vou passar a Maria Cristina já já como funciona o acolhimento, tá bom? A gente está trazendo alguns valores de ser voluntária para a gente reafirmar o nosso propósito, que é a primeira coisa, que toda a capacitação que a gente fala da questão do voluntário. A dedicação. Quantas horas eu posso dedicar? Que momentos eu vou estar disponível para atender os casos? Quando é urgente, talvez eu tenha que sair um pouco da regra para exceção, né? Também nós temos um valor do altruísmo, eu acho que todas nós aqui estamos preocupadas com o outro, né? Altruísmo é isso, é estar preocupada com o outro para que o outro possa caminhar de a melhor maneira possível dentro das limitações daquela mulher. A boa vontade, que só de a gente estar aqui, a gente já super tem boa vontade. E a nossa motivação. E aonde a gente encontra a motivação? Porque a vida também tem as nossas alegrias e as nossas tormentas. A motivação, no meu olhar e naquilo que tudo que eu já senti no meu coração, eu digo que a motivação é fazer com que o mundo possa caminhar com mulheres que entendam a violência e que possam ser atendidas no território delas e que elas possam sonhar novamente. Porque uma mulher que passa por violência, segundo os estudos, gente, não sonha. Para de sonhar. Para de querer algo, porque ela se sente muito culpada. Ela acha que nunca vai ter fim. Ela está emocionalmente envolvida na sua intimidade com aquele homem. Ela ela tem a casa dela como algo mais sublime e ali não estabelece a alegria, a compreensão. Os conflitos, sim, eles existem. Eles não podem ser com violência, eles não podem ser com brutalidade, mas os conflitos podem ser resolvidos com diálogo. E é isso que é a nossa maior motivação: é ser alguém
que possa acolher e apoiar esta mulher, né? Pode passar, Joana, fazendo favor. Joana, isso. Aí, Joana ficou, isso. Aí. E quando a gente acolhe uma mulher, eu quero sempre deixo essa figura aí, porque eu acho de suma importância. Isso é para eu lembrar também. Eu preciso entender que valores que eu atendo essas diversas mulheres, né? Como é que eu posso atender, por exemplo, o apoio para uma idosa? Gente, eu tenho que conhecer de como. Obrigada, acho que é a Aline, obrigada. É isso mesmo, Aline, a gente se reconhecer até nesse sentimento, né? Sinta sempre acolhida. É, entender que qual é a questão do idoso, né? Ler algo sobre o idoso, ler um livro sobre idoso, como nós atendemos mulheres de várias idades, várias categorias sociais, como eu atendo uma gestante. Como é a gestante? Qual é a sensibilidade dela? Como essa gestante, os hormônios delas estão? Então, nós vamos ler algo sobre gestante, para entender, poxa, ela está em ebulição. Lógico, ela está gestante, ela está sofrendo. Atender a empresária, né, que também passa por vários conflitos, não é porque ela é uma empresária, ela não tem um conflito de mulher, e às vezes o meu olhar para ela é um olhar diferenciado. Não é. Sentimento da mulher que passa por violência, segundo os estudos, são iguais. A perda da sua autoestima, a perda do seu amor próprio e a perda do seu equilíbrio emocional, né? Então, isso é importante. E quando eu atendo uma mulher trans, né? Nosso projeto, como é que eu olho essa mulher? Bom, tenho para dizer para vocês assim, eu tenho que olhar para mim, né? Esta mulher é um ser humano que é trans e que na nossa e na identidade de gênero ela fez uma modificação na vida, né? Eu gosto muito de trazer Simone de Beauvoir que diz ninguém nasce homem e mulher. Colocam o símbolo nosso de homem e mulher. Poderia ser o homem chamar a mulher chamar o homem. E isso a gente vai se efetivando historicamente no mundo ocidental e oriental, né? E muitas delas a gente não fala a questão da identidade de gênero, né? Quando eu atendo, eu apoio uma mulher dessa, como é que eu me sinto? Quero deixar esta pergunta para vocês. Isso, obrigada, Maria Cristina. E uma adolescente? Todo mundo fala, ai, adolescente é aborrecente. A gente ouve isso. Adolescente, ai, adolescente dá muito problema, né? Adolescente dá muita confusão, faz confusão, mete com droga, tudo. Então, quando eu atendo uma menina adolescente, né, num apoio, seja no projeto, seja fora do projeto, eu preciso entender que adolescente não está no seu desenvolvimento mental, intelectual pleno. Ele não é adulto. Ele ainda tem muita insegurança. Por quê? Porque a personalidade dele foi formada na família com alguns valores, mas ao aquela mente dele, que é o nosso corte frontal, a sair da sua família, ir para o mundo social, diferentemente, ele precisa se adequar, ela precisa se adequar a essa realidade. E a adequação só vem com a relação, o amadurecimento, a segurança, o respeito por ela, né? E isso, às vezes, a gente encontra adolescente que já sofreu muita violência. Então, eu gostaria de deixar este quadro para vocês. Como é que eu me vejo como mulher, que me colocaram o gênero mulher, para atender essa diversidade e essa complexidade da violência com várias idades, com várias questões. Então, o que que eu tenho assim para falar? Eu leio muito sobre essas questões de adolescente. Atualmente
lendo um livro muito legal, quem trabalha com adolescentes chama, eu vou por aqui, ó, chama O Cérebro do Adolescente, né? Como eu trabalho com meninos em medida socioeducativa, eu preciso entender a mente deles. Assim como eu preciso entender o idoso, que eu também sou idosa, gente, eu não sei se eu falei para vocês, eu tenho 68 anos. Me considero uma mulher idosa. Mas já fui gestante, já fui adolescente. Eu acho que eu nunca fui empresária, mas eu fui funcionária. Eu sou dona de casa. Então, a gente entender essa proposta da gente, para poder entrar no que é acolher. Porque se eu embaraço essas minhas questões com as questões da rede de apoio, do atendimento a essa mulher, do auxílio a esta mulher, eu me embaraço. Isso me traz angústia e ansiedade. Quando eu me reconheço no meu papel de mulher, eu vou reconhecê-la também do outro lado da linha. Isto é formidável, gente. Isso é algo que a gente só amadurece. E eu agradeço ao Projeto Justiceira por vários amadurecimentos da minha vida que eu tive aqui, né? Pode passar, Joana, fazendo favor. Muito obrigada. Aí eu trago uma figura de várias mãos se acolhendo, ou seja, auxiliando umas às outras. Porque a vida não é fácil para uma mulher. No nosso país, nós ainda temos uma segurança legal, mas vários países que a gente atende nem segurança legal tem. Está nascendo algumas coisas e o Brasil tem sido o modelo disso. Posso falar porque tanto o Projeto Justiceiras quanto o Grupo Mulheres do Brasil atende mulheres fora daqui. Então, posso dizer que nós somos muito um espelho de como funciona uma rede pública com as suas vulnerabilidades, que nós sabemos, e é isso que nós vamos fortalecer, também com uma base legal que está aumentando o Plano Nacional de Governo. Isso é importante. Pode passar, Joana, fazendo favor. E aí, eu não sei se todo mundo está vendo, mas acho que ela é legal, Joana, você aumentar um pouquinho, porque eu não estou vendo, né? Aí, o que eu trago para vocês? Eu trago o que seria um acolher, né? Vamos pensar na nossa cabecinha, no nosso olhar. O acolher é uma construção humana. Acolher está dentro de um princípio de condição humana. Então, portanto, nós temos os nossos grandes ganhos e as grandes vulnerabilidades. E isto no acolher tem uma grande questão que é a cooperação que a gente vai buscando acolher no projeto, né? E isso a gente não nasce. Pensa, a gente não nasceu com essa questão do acolher. Nós somos acolhidos porque somos criança e a gente não consegue sobreviver se não for acolhida. Muitas crianças não têm essa segurança, tenho a certeza do que eu estou falando para vocês. E essa questão, como não é inerente a nós vamos amadurecendo e vamos vendo. Umas pessoas têm mais facilidades, outras têm mais dificuldades, outras vezes se trancam por alguma coisa. Então, o acolher é criar laços de confiança entre eu, vocês, entre vocês com a mulher, entre vocês com a menina, entre vocês com a sua família, mostrando tudo isso, né? Esse é um acolher, né? E é um ponto muito importante. Joana, se você puder abrir um pouquinho, é, é, seria legal. Ele está muito fechadinho. Dá para abrir um pouco, Joana? Isso. E a hora que você aumenta, ele diminui. A ponto de cooperar, até com essa mulher desconhecida, né? Quando eu penso que eu vou atender alguém que eu nem conheço, mas eu tenho que vir primeiro em mim, essa conexão, o humano que sou, o humano que serei para essa mulher. E que humano eu sou? Eu sou um humano que reifiquei várias coisas da minha vida? Fui. Eu sou um humano que tenho sentimentos? Sim. Eu sou humano que tenho vulnerabilidades? Sim. Eu sou humano que tenho uma rede de apoio? Então, quando eu vou fazer esse trabalho de
considerar e cooperar e auxiliar até uma mulher desconhecida, eu preciso me ver neste processo como mulher e humana. E o acolhimento, ele tem que ser humanizado, né? Essa relação de humanização, que é importante, ela é de confiança. No primeiro momento, se eu for falar com essa vítima, é lógico, ela não me conhece. Às vezes ela não vai, só se ela estiver muito desesperada, e ela vai chorar muito, né? E aí eu vou ter que ter esta paciência, esta abertura para dizer para ela, olha, tudo aqui pode ser que é tudo em sigilo, ninguém vai saber da sua vida, mas eu estou aqui para ver o que é que você precisa, né? Eu sou uma mulher também e eu entendo às vezes aquilo que você vai me falar. E quando eu não entender, eu vou perguntar para você. Mas eu estou aqui para ser uma auxiliar de uma mulher para uma mulher, né? Então isso requer um espaço de muita compreensão, gente. Muita. Olha, ser da rede do apoio, para mim, é uma das coisas mais importantes. Porque a técnica, ela consegue demandar o seu trabalho técnico. Nós, da rede de apoio, conseguimos demandar um acolhimento humanizado. Olha a diferença. Acolher uma mulher em situação de vulnerabilidade, obrigada, Hélia, de vulnerabilidade extrema. É porque eu estou pronta para que essa relação humana possa ser gerada de confiança. E nessa questão de nós vermos o que é um acolhimento, quando eu ligo, quando eu falo a palavra-chave, e essa mulher vem até mim, né? Esse acolhimento humanizado, ele tem algumas razões de ser, né? Um primeiro momento é a gente se desprover de valores. É tão lindo isso, gente. É difícil, mas é lindo. Isso, Dete, é um trabalho lindíssimo e colocando que eu vou repetindo aqui, tá bom? Eu tô meio afanhosa que eu tô saindo de uma gripe. Mas, gente, essa escuta sem julgamento, que nós temos nossos valores, nós temos nossas crenças, nós temos nossos princípios. E aí, quando eu vou escutar, eu vou acolher humanamente, eu tenho que desprover desses valores que são meus. Vocês vão ver lá na frente por quê? Porque eu vou escutar, eu não vou palpitar, eu não vou falar, nossa, mas eu tenho minha crença espiritual, muitas de vocês têm a sua crença religiosa, mas isso não cabe no acolhimento, né? Cabe ouvir esta mulher de tal modo que ela possa mostrar para nós qual é a necessidade dela. E ser mais eficaz possível para que ela possa ser atendida no município dela o mais rápido possível. A gente leva em consideração também o contexto social desta mulher, né? Em que meio essa mulher viveu? Como foi a relação dela na vida? Ela vai trazer isso para a gente, né? Uma mulher que sofre dentro da violência até o seu último estágio, que é uma violência física, para se chegar a um feminicídio, é porque ela já interiorizou que a violência física ela é natural se lá na condição social da vida dela, no histórico dela, isso era normal. E que muitas mulheres eu ouço, elas dizem assim para mim: ah, eu aprendi que isso era normal, essa violência, essa brutalidade. Então, essa questão dessa mulher, esse histórico dessa mulher, ela vai trazer para você através das necessidades. E aí as técnicas vão ver e vão poder entender que você acolheu humanamente uma relação e você também entendeu qual é a necessidade dela.
Isso veio o contexto social dela. Tem muitas mulheres que não têm condição de sair de um relacionamento assim. Elas não têm um apoio da rede pública, né? Demora muito e às vezes pode ser desastroso demais, né? A gente não sabe, porque não é só o feminicídio é a última de todas as violências, mas os traumas que ficam, e aí tem um livrinho de trauma muito interessante, ó, que eu acho que vocês poderiam também, ó, A Cura do Trauma. Quer dizer, o que é que eu posso ajudar essa mulher quando eu estou acolhendo, que eu posso passar no grupo, né? Isso é importante. É, a outra questão tá depois eu ponho tudo no chat, tá bom? Isso, muitas vezes ela não tem apoio para a família. Por quê? É legal o que a Ildete traz. É assim, ó, porque a família fala, você casou antigamente, né? Hoje a gente já está um pouquinho melhor nesse. Casou, tem que aguentar até o fim. Não volta para casa, não bate na porta. Olha sua irmã, olha seu irmão como tá bem. Tudo isso são coisas que não é que a família é ruim, é que a família também aprendeu. E nós vamos auxiliá-la neste momento, porque ela não está sem uma rede de apoio familiar também, né? E aí a gente vai buscar compreender, né, as características. A gente fala de identidade dessa mulher, né? Quando eu falei para vocês sobre identidade, eu falei características daquilo que ela é, daquilo que ela faz, daquilo que ela é diferente de todas as pessoas. Nós não podemos generalizar o ser humano. Isso mesmo, Cristiane. Então, assim, a gente não pode generalizar. A gente tem que entender que aquela pessoa tem a identidade dela, e a identidade dela vai fazer com que ela caminhe mais rápido para um atendimento, que ela não caminhe, e aí, mas aquilo que ela ouviu de nós, ela pode nem tomar providência, mas aquele acolhimento que a gente fez é algo que a gente vai fazer com que essa mulher pense, amadurecer o processo para sair da violência, né? Então é isso o nosso papel, né? É acolher e dizer, olha, estou recebendo as suas necessidades, vou levar para o caso, você vai ter as técnicas que vão estar aí orientando e referenciando, você vai conversando com elas. Este é o acolhimento, porque acolhimento também é informação, né? Um acolhimento humanizado é informar aquilo que precisa ser informado. A gente também tem assim o validar o sofrimento dessa mulher. Eu li um livro sobre poderes e violência muito interessante. Vocês não avaliam o quanto a violência, e aí muitas de vocês também, às vezes, muitas não, às vezes algumas passaram, eu gostaria de falar algumas mesmo, o quanto esse sofrimento traz, o quanto ele acaba com uma mulher, uma menina, né? Hoje eu recebi um caso de uma menina de 4 anos, violentada sexualmente. Então, o que eu posso fazer? O fato já ocorreu, mas eu posso entender a necessidade dessa mãe para ser uma adulta, para acolher esta filha, né? Então, validar o sofrimento da mulher no acolhimento é importantíssimo, né? Olha, eu entendo o seu sofrimento. Tem até uma coisinha aqui que eu queria até falar, eu queria por aí, mas eu tenho dificuldade. Mas é tão importante algumas coisas. É, quando a pessoa começa a chorar muito, entrar em desespero total, o que a gente pode falar para ela para trocar? Ah, não chore mais, ou pare de chorar, né? Eu acho que são coisas tão assim importantes. Deixa eu ver se eu pego aqui para a gente poder falar. Eu vou falando e vou vendo se eu pegar aqui. Aí a gente acaba validando esse sofrimento, né? Quando a gente fala, ai, para de chorar, né? A gente bloqueia algo que ela está precisando, né? Acolher humanamente é isso. É acolher algo que está muito além de nós, né? Acolher um sofrimento que está muito além de nós. Deixa eu ver se está no outro, gente.
Aí, eu tenho 2 celulares, porque um é só das vítimas do Projeto Justiceira, viu? E aí o outro é mais pessoal, né? E aí eu queria dizer para vocês o seguinte: essas vítimas, então, esse sofrimento delas precisam ser validados, né? Validados no sentido assim, nós estamos compreendendo bastante você, nós estamos entendendo. Aí acho que eu não vou achar, mas depois eu ponho para vocês. Nós temos que entender que esse sofrimento é um sofrimento real. Ela pode até estar assim muito assim ansiosa, né? A Flora questão social, isso mesmo, né? E aí ela está assim querendo, talvez que a gente resolva colocar aquele lado da liberdade dela, que é um princípio humano, colocar para que a gente resolva. A gente não resolve. A gente não resolve as questões das pessoas. A gente auxilia as pessoas, mas a gente não resolve. Então, validar é estar profundamente com quem a gente precisa entender esse sofrimento. Não falar, nossa, você está sofrendo, não, ai, não, tem caso pior. Não, não é nada disso. É assim, olha, chore mesmo. Chorar é humano, né? Chore todas as vezes que você tiver vontade. Mas nós vamos te orientar e você vai entender um pouquinho esse processo da violência, porque muitas mulheres não acham que vão sair dela. Essas são as falas dela para a gente. Elas não acham que vão sair. Elas acham que é o final delas e aí muita coisa acontece organicamente, né? Tem um livrinho que chama O Corpo Fala, e a gente, quando lê esse livro, a gente entende que o corpo da dor fala, né? Pode mudar fazendo favor, Joana. Vamos ver como vai sair o próximo. Conseguiu mudar, Joana? Aê, aumenta um pouquinho para mim. Estou mais preocupada com as meninas. E aí, no acolher, a gente tem que ter uma escuta qualificada. E que essa escuta qualificada, ela é uma etapa do acolhimento para que nós possamos entender a problematização. Então, quando eu falo nessa escuta qualificada, tem algumas ideias importantes para nós da rede do apoio. Nós estamos e aí eu não estou conseguindo ler aqui, tem algumas, eu vou tentar abrir aqui no meu. Isso, vamos comer macarrão. Deixa eu tentar abrir no meu, Joana, que eu não estou conseguindo ler o que você está compartilhando. Agradeço, mas eu vou ter que abrir aqui, porque na verdade tem aí permitir, né, algumas coisas importantes. Permitirem adquirir informação sobre o ser humano. Tá, aí agora, mas só tem que aumentar na lateral para o lado direito. O ser humano, né? E como que é permitir essas informações? É a atenção, né? Pode voltar, Joana, fazendo um favor. Deixa eu só ver aqui que eu já vou abrir aqui, vou falar, vai ficar melhor para vocês assim. Porque tá bem. Se você tiver com o celular, Joana, deixa ele na posição. Acho que quem falou aí tem razão, sabe? É muito importante isso. Então, assim, a gente precisa sempre ter essa validade, gente. De tal maneira que a gente pode permitir em adquirir informações sobre. E aí, o que tem dentro dessa ideia? É a atenção. Então, eu estou aqui falando com vocês, muitas vezes eu estou preocupada com outra coisa, eu tô querendo que as pessoas possam ouvir falar, fazer alguma coisa, é uma criança que chora. Então, quando a gente vai fazer um atendimento de tamanha gravidade, porque a gente também precisa entender o quanto a minha atenção também está dentro daqueles princípios, né? Estar atenta, né? Se eu não estiver atenta, eu não consigo depois entender a necessidade de quem
de quem está realmente precisando dessa necessidade. Deixa eu só abrir aqui, gente. Assim vocês tomam uma aguinha e eu vou ficar mais confortável, tá? Vou pegar aqui para a gente ver se eu consigo abrir, porque se eu abrir no meu computador, foge de vocês. Tá difícil. Tá difícil, Joana. Ah, Joana, agora você acertou. Vamos embora para lá. Obrigada, Joana. Vamos. Isso. Então. Aí tá ótimo. Nós ficamos nesse. Pode voltar. Volta um. Isso, amor, volta um. Isso, obrigada. Então, entender as necessidades de quem nos procura, nós só vamos entender se a gente tiver atenção. Porque senão a nossa mente, ela absorve através do corte frontal. O corte frontal ele tem um papel que ele às vezes ele se distancia muito, porque estou vendo uma coisa, estou vendo outra, né? E aí a gente vai, a partir desta atenção, mais atenção mesmo, a gente vai entender a necessidade de quem a gente está atendendo do outro lado da linha, né? E reconhecer também é uma escuta qualificada, é reconhecer e acolher empaticamente. Vamos ver o que é empático. A empatia, nos estudos, principalmente do professor Silvio, que fala sobre comunicação não violenta, aprendi muito com ele. A empatia, na verdade, é não se colocar no lugar do outro. Nenhum de nós nos colocamos no lugar do outro. Por quê? Porque os nossos valores são diferentes. As nossas dores são diferentes, as nossas alegrias são diferentes. Então, o que a gente pode falar empaticamente? É a gente colocar no outro a minha mão, o meu ombro, a minha escuta. Eu empaticamente vou entender o outro. Não vou sentir a mesma dor dele, né? Eu aprendi isso com a perda de uma sobrinha, que a minha irmã falava, ai, a minha irmã, que sou eu, minha outra irmã falava, ai, ela sabe, porque a Renata gostava muito dela, amava muito. E um dia eu disse para ela, minha irmã, te amo muito, mas eu não sou a mãe da Renata. A minha dor é de tia, a sua dor é de mãe. É diferente, minha irmã. Por quê? Porque eu posso estar junto com ela como tive, mas eu não tô no lugar dela, entendeu? Então a empatia ela tem a ver com o quê? Isso, Elia, a dor não se transfere, obrigada. Então, essa é uma faculdade de compreender aquilo que aquela mulher está passando. É entender que aquela violência que ela passou, e eu talvez nunca tenha passado, porque a gente não sabe, violência moral, psicológica, patrimonial, sexual, violência física, violência política. Então, nós estamos com muitas violências hoje, né? Estamos conceituando violência. Então, é importante que, às vezes, eu não passei por uma dor tão grande de um tipo de violência. Agora, eu acolher, escutar, dar atenção, entender as necessidades, é estar empaticamente ligada àquela mulher, né? Muitas vezes eu tenho que fazer uma pausa, porque o que ela conta para mim, às vezes me machuca como mulher, né? E machuca mesmo. Por que não machucar? Nós somos vulneráveis. Só que eu não posso entrar nesta dor porque é dela. Eu tenho que auxiliá-la na sua dor. Olha a diferença que a gente tem. E aí as psicólogas sabem muito bem disso. A diferença de auxiliar esta mulher e não entrar na dor dela. Às vezes a gente até se confunde, né? Mas a gente só vai conseguir ser empático se a gente fizer essa diferenciação, né? E a gente tem que, às vezes, silenciar, porque a gente também, viu? É muito importante que quando a gente vai atender uma mulher, a gente fica ansiosa, porque a gente é mulher. Né? A gente fica ansiosa, a gente não sabe o que ela vai falar, a gente não sabe, principalmente nos primeiros atendimentos, a gente fala, ai, o que eu faço, o que não faço? Silenciar diante do relato dela. Falar, estou te ouvindo.
Pode falar tudo que o seu coração sente, que eu sou a sua amiga aqui agora e vou compreender as suas necessidades. Então, isto às vezes é silenciar para ouvir um choro, por exemplo, né? É difícil a gente ver um choro, mas ele é real, ele faz parte da dor, né? Então, essas são algumas ideias importantes que eu trago para vocês, porque a gente lê muito sobre atenção, a gente lê muito sobre necessidade, a gente tem uma pirâmide de necessidades humanas, né? Lá embaixo tá as básicas, né? Que é a alimentação, que é a questão do ar que a gente respira, que é a questão da água que a gente toma, que tem que ser potável, da questão da nossa necessidade de estar bem, né? E quando a gente passa por uma violência, isso tudo some, né? Some mesmo, né? Então, gente, agora vamos para o outro slide, que é o tipo de escuta de ouvir, né? Tá dentro de uma escuta. Existem níveis de escuta. No estudo, a gente tem alguns níveis de escuta, né? Por exemplo, o que seria uma escuta interna? A gente tem que ouvir esta mulher para poder dizer para ela: olha, estou entendendo as suas necessidades, estou aqui, né, para poder falar. Eu estou aqui entendendo o seu sofrimento e vamos ver o que o grupo pode fazer, né? E na prática, vocês vão dizer: olha, você vai ser atendida por uma na área da jurídica, ela vai te orientar. Na área da psicologia, ela vai te ouvir também, mas já com um olhar de psicóloga. E a assistente social vai entender a sua necessidade no seu município e vai conversar com a instituição e a rede de apoio naquele município, né? Então, é isso, é escutar internamente, que é aquela tensão, para poder falar, né? Porque se eu não escuto, eu acabo até falando bobagem. Por exemplo, eu estava procurando aqui os slides, aí eu comecei a ver que meu cérebro começou a falhar, e não dá. Não dá nesse momento, porque eu não quero, eu quero estar assim, não que eu não quero falhar, porque falhar é humano, mas eu quero estar com o meu pensamento centrado. E a mulher é igual, se eu não tiver essa atenção. Uma escuta focada, né? O que é uma escuta focada? É ouvir esta mulher. Eu estou falando da mulher porque a gente está num projeto de rede de apoio, né? Mas é ouvir um amigo, ouvir o marido, ouvir a esposa, ouvir o filho, né? É uma escuta focada. Ouvir para escutar. Quando eu ouço para escutar, interioriza na minha corte frontal. Aí eu vou falar: realmente eu preciso aprofundar essa escuta desta mulher para compreendê-la na sua necessidade, que é a escuta mais profunda. Eu só compreendo a necessidade desta mulher que eu atendo se o meu acolhimento humanizado estiver focado numa atenção. E muitas vezes a gente, na nossa família, a gente tem algumas coisas assim, né? Então, o que eu faço? Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um caderninho que é de caixa, livro caixa. Aí eu anoto tudo aqui, ó, das vítimas. Eu anoto assim, eu não falo com as vítimas, que foi uma escolha minha estar no lugar de coordenadora e de liderança nacional. Por quê? Eu não falo com a vítima, mas eu falo com quem está sentindo, com quem está trazendo a necessidade dela e com quem está tentando auxiliar de tal modo eficientemente e eficazmente, né? E aí eu anoto tudo. Eu tenho já 3 cadernos desde que eu comecei. E aí eu fico compreendendo o que estão falando naquele grupo, né? Aí eu penso, como que eu posso auxiliar aquela técnica, aquela rede de apoio? Aí, porque eu também tenho um caderno onde anoto Boa e Delt e o Det. Então, é muito legal, porque a gente fica com atenção, né? A anotação, ela nos leva à atenção, né? Isso é muito legal, né? Então, nós temos esses 3 tipos de escuta. Lógico que na literatura a gente vai ter outros, vocês que leem, vocês que estão aí, mas esses são os 3 que eu trouxe mais para junto de nós enquanto rede de acolhimento, né? O assistente social tem uma outra escuta, né? Que está dentro
dos instrumentos dela, né? A psicologia tem outras coisas. A nossa é de entender, compreender e passar para o grupo qual é a necessidade. Olha quanto a gente livra um caminho, né? Quanto a gente limpa um caminho, né? E a limpeza quer dizer eficiência para ser eficaz, né? Que a gente começou falando lá. E para que a gente compreender essa escuta, né? Eu já estou, já a gente está assim bastante tempo. Estou falando, eu gosto muito de presencial, de poder ouvir todo mundo, de fazer algumas dinâmicas, mas no fim a gente também tem hoje essa auxílio que é o computador e que eu me sinto muito feliz de poder estar falando isso aqui para vocês, porque eu também fui aprendendo, né? Por exemplo, olha, tem um livro que eu gosto muito que chama Diálogos Urbanos, né? Como o diálogo urbano pode ser, né? Sem comunicação violenta, com uma cultura de paz. No terceiro capítulo desse livro aqui, ele me ensinou muito. Por sinal, o Miguel, uma pessoa, um amigo meu, né? Que passou por momentos difíceis, né? Porque ele é judeu, então ele passou por momentos difíceis na vida, e ele escreve comunicação não violenta. Outro livrinho que eu tenho, que eu estudo muito, que eu estou trazendo isso, Escutar para Compreender, é um livro, isso mesmo. Obrigada, Lúcia. Diálogos para assuntos difíceis. É muito interessante, porque muitas vezes na vida a gente tem assuntos difíceis até em casa, né? Até com os filhos, com a mãe, né? Então é importante a gente fazer essa leitura. Eles são fininhos, são legais, né? Então, pus aqui exatamente para mostrar para vocês algumas coisas das minhas leituras e que eu acabei fazendo toda essa compreensão do que é acolhimento, né? Escutar para compreender, né? O que eu preciso ter em mim? Estabelecer, em primeiro lugar, uma confiança. E não é isso. Obrigada, Lúcia. A Lúcia está pondo aí no chat o nome dos livros. Eu te agradeço muito, viu? É, então, eu tenho que estabelecer um auxílio de confiança, né? Então, eu tenho que me apresentar e dizer: olha, eu estou aqui como voluntária deste projeto, para te escutar, para tentar entendê-la, das suas necessidades, mas pode ter certeza que aqui é tudo confidencial. O que você tiver vontade de falar agora, você fala. Se você tiver vontade de falar comigo outros momentos, pode me chamar, porque enquanto o nosso grupo estiver aqui com você, eu estarei aqui para você. Não, Joana, volta para mim, querida. Estou falando ainda da confiança. A compreensão de que mulher eu sou e a mulher que eu estou atendendo. Lembra que a gente falou O Fim do Silêncio da Violência Familiar? Muito bom, Neuza, obrigada. Eu não li ainda, mas já ouvi falar dele. É, a gente precisa compreender, quando a gente falou assim, daquelas questões sociais dessa mulher, das necessidades básicas dela. Precisamos compreender de como a cultura dela foi, né? Eu quero dizer para vocês que eu tive agora no Acre fazendo entrevista com mulheres, porque eu vou escrever histórias de mulheres do Brasil todo, né? Eu tive lá no Amapá, já tive lá no Pará, que são lugares que não chega muito política pública, né? São lugares que demoram 8 horas, né, para chegar num Ribeirinha, né, no Quilombolas. Então, assim, eu vou escrever história de mulheres. E vou dizer para você, é uma cultura diferente, é um modo de entender a violência diferente. Não é igual a gente que está aqui nesse estado, em outros estados que vocês estão, mas porque é muito longínquo, não tem nada, né? Eu demorei 8 horas, saí de Mâncio Lima, fui num barquinho 8 horas de viagem para chegar no local para poder ouvir estas mulheres, né? É um trabalho que me traz muita satisfação, porque eu vou conhecendo mulheres maravilhosas, né? Mulheres que me ensinaram como dirigir um barco. Eu nunca dirigi, tudo é barco. É o Rio Moa, o Rio Amazonas, o Rio Tocantins. Então a gente vai, e eu quero, e agora vou a Rondônia, Roraima, ouvir, e aí eu vou começar a escrever o livro dessas histórias que elas me permitiram escrever. Então, compreender é isso, é entender a realidade social da história e da identidade dessa mulher, né? Isso é muito importante. Gravem isso, né? Eu quero sempre que as pessoas, quando olhem para mim, olhem dentro daquilo que eu tenho como identidade minha, como questões sociais minha.
o modo que eu fui criada, né? Eu tenho 68 anos, eu fui criada muito diferente de muitas que estão aqui hoje, né? Eu ainda trago em mim algumas cisões de machismo, né? A mulher tem que ficar com o homem até o fim. Eu tive um casamento muito feliz, né? De 42 anos, mas infelizmente ele faleceu. Gostaria de envelhecer com ele, mas não me foi possível porque a natureza o levou muito cedo. Mas eu quero dizer para vocês que compreender isto em mim me traz felicidade. Então, acreditando que compreender isto em mim me faz bem, eu entendo que essa mulher que eu estou atendendo, que eu estou acolhendo, que eu estou auxiliando, que eu estou tendo atenção das necessidades dela, também faz elas serem felizes. É muito importante, Elia, a rede de acolhimento. Para mim, hoje eu sou liderança nacional da rede de acolhimento, porque eu entendo, e já falei no começo, a técnica, ela é também uma profissional de suma importância. O papel dela é técnico, os instrumentos técnicos dela. Agora, o acolhimento é um instrumento humano, humanizado, que tem que vir com a sensibilidade de ser mulher, né? Obrigada, Elia. Abertura à fala para a fluência dos conteúdos mais profundos. Às vezes a gente, assim, dizendo para vocês um exemplo, é como a questão jurídica. Muitas vezes, aquele juiz, promotor, advogado fala, você não está nem sabendo o que ele está falando, porque o meu valor não é jurídico. O valor desta mulher, às vezes, é muito diferente do nosso, de entender a violência, de entender que a fluência nossa é um pouquinho diferente. A gente, às vezes, porque leu mais, às vezes a gente usa uma palavra que ela não entende e ela, por vergonha, não fala. Olha, é tão interessante isso, gente. É tão interessante. É tão humano isso. Às vezes as pessoas não entendem o que a gente está falando. E qual é o problema não entender? Por isso que a comunicação é um dos grandes nós da relação humana. Porque a gente acha que o outro entende tudo que a gente está falando. E não entende. Então, quanto mais simples a gente for no acolhimento, mais firme, mais gentil, mais será eficiente e eficaz aquele grupo, né? Com todo mundo, né? Que nós possamos ser respeitadas por todas as por todas as voluntárias e que as voluntárias possam se respeitar entre si naquele grupo, né? Porque às vezes a gente entra num conflito que não precisa entrar, né? O projeto é um projeto tão importante, tão bom para as mulheres. Eu não sei quem acabou de colocar que recebe muita coisa das mulheres, sabe por quê? Porque é importante. E a gente, em vez de trazer problemas, eu acho que a gente pode trazer, olha, isso está acontecendo, o que eu posso fazer, né, enquanto rede de apoio, né, falar com uma liderança nacional, porque muitas coisas às vezes magoam a gente, mas é isso que a gente precisa entender, que nada é pessoal num projeto, é porque aconteceu, não é você, é que a coisa fluiu de uma maneira não eficiente e eficaz. Então vamos guardar isso. Eu posso dar sugestões para resolver conflitos e problemas, mas eu não posso problematizar mais algo que é tão importante para nós mulheres, né? Bom, aí também o não recriminar, né? Às vezes a gente tem valores culturais que a gente absorve na vida e nós não temos, a gente pode abrir muito a nossa cabeça, olhar o mundo diferente. Tem um livrinho que chama Trocando as Lentes, do Howard Zinn. É muito legal esse livro, gente. A gente vai trocando a nossa lente. Por quê? Porque nós nascemos para se desenvolver, né? E esse livro é muito legal. Ele é o livro de cabeceira meu, eu leio muito, porque eu quero trocar minhas lentes. A minha cultura, por si, ela não basta para fazer o mundo melhor, né? Eu preciso trocar o meu olhar. E às vezes eu recrimino as pessoas. Aí eu fico pensando, nossa, eu recriminei essa pessoa e agora eu estou me sentindo um pouco culpado. O que eu posso fazer? Eu preciso refletir, eu preciso observar os meus sentimentos para poder tomar
uma ação que seja de uma cultura de paz e não criar mais problemas, né? Isso faz bem para a gente. Eu tenho feito esse exercício. É difícil? Quem disse que é fácil? O sigilo, né? Que eu acho que a gente tem muita vontade, às vezes, até de dividir. Eu acho que não é nem, às vezes, as pessoas falam de fuxico, mas não é, às vezes, de vontade de dividir aquele sofrimento daquela mulher, né? Mas a gente tem que ter um sigilo, assim, conosco mesmo, né? O que que esse sofrimento trouxe de aprendizado que essa mulher trouxe para mim? O que que eu posso fazer para uma sociedade, mesmo estando trabalhando, mesmo estando com a minha família, correndo? O que eu posso dar para essa sociedade, né, com esse sigilo tão importante dentro de nós, né? É muito legal, assim, né, a gente poder entender o assunto e trocar o assunto, não aquele caso específico, né? A possibilidade, a humanização na comunicação. Então, não, sabe, a pessoa, às vezes, ela não sabe nem falar direito, né? A gente atende pessoas que têm medo de falar, que nunca foi ouvida, que não entende o português direito, né? Às vezes a gente pega mulheres refugiadas que hoje estão no Brasil, né? Hoje, outro dia me pediram para ouvir uma criança de 12 anos, um adolescente, é uma refugiada da Arábia Saudita. Eu falei, bom, gente, tem que uma psicóloga, né? Acho que entrou alguma coisa aqui, Joana, se você puder tirar, Instituto Brasileiro de Direito de Família entrou, eu vou tirar daqui. Bom, isso, se puder tirar, eu agradeço. Joana, você pode voltar, porque nós já estamos acabando, viu, gente? Prometo, mas prometo mesmo. Então, assim, eu falei, bom, eu não sei árabe, né? Aí eu falei, vamos uma psicóloga. Obrigada. A gente precisa de uma psicóloga árabe para entender essa criança, porque ela não fala, muda numa instituição de refugiados. A gente conseguiu. Pensa a minha alegria. E a de vocês também seria. Que uma criança de 12 anos, uma adolescente, vai poder falar as dores que ela tem. E alguém vai traduzir para que a gente possa. Isso é alegria. Isso, Joana, eu agradeço. Eu acho que nós já estamos terminando. Eu acho que a Lúcia acompanhou, eu não sei se foi a Lúcia, se foi a Lourdes. Eu lembro que eu falava, gente, será que alguém conhece uma psicóloga? Obrigada, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Isso, já chega lá, volta um pouquinho, que eu já estou acabando para mostrar. Volta, mais um pouquinho. Isso, Joana, tô dando trabalhinho, né, meu amor? Mas muito obrigada. Então, a possibilidade, a humanização e a comunicação é isso, é entender, né, melhor modo possível. Quando eu vou numa palestra, a pessoa fala uns termos que eu não sei, quando acaba a palestra eu vou falar, eu falo, olha, você falou isso e eu não entendo o que que é isso. Se você puder me explicar, principalmente sílabas, né? CREAS. Quem sabe que é CREAS? Eu sei, porque sou assistente social, Centro de Referência da Assistência Social. Mas a vítima não sabe o que é isso. Obrigada. Você fala inglês, posso falar com o refugiado. Obrigada. Depois você passa que a gente precisa mesmo de gente que fale outras línguas. E a sororidade, né, que é um termo novo, e ela traz para a gente, que vocês vão ver lá embaixo, que é a união de mulheres, né? Porque a gente foi também culturalmente assim criada, que a mulher tem que ser a princesa, a mulher tem que ser a bonita, a mulher tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo. As histórias de criança fala isso, a princesa tá dormindo, o príncipe vai lá, beija lá, acorda, que ele beija uma pessoa dormindo, é crime, né? É assédio, é crime, né? Aí você pega a Branca de Neve, ela é bonita, a Bela e a Fera, o homem é feio, a moça é bonita. Então a gente foi criada com isso. Então, quando a gente perde esses valores que são tão machistas, a gente tem sororidade com qualquer mulher, né? Mesmo da minha família. Né? Às vezes na família tem tanto disso, né? Eu pelo menos ouço, né, as mulheres contar, né? E a gente perde, porque a gente começa a amar sem essas questões da cultura que machuca, né? Pode passar, Joana, fazendo favor, querida.
E aí eu trouxe um conceito, pode passar, de acolhimento, né? Assim, bem simples, o acolhimento é uma conexão humana, não tem outro jeito de não ser. Ele tem no seu viés a escuta ativa, onde as pessoas falam e eu ouço, eu valorizo o sentimento do outro. Vocês sabem que os psicopatas não valorizam o sentimento do outro. Por isso que as coisas acontecem. É uma doença que eles não veem o outro como ser humano, né? E buscar entender as necessidades desejadas. Aí eu tô pronta para trazer para o grupo aquilo que eu entendi daquela mulher, né? Às vezes fica um pouco complicado porque essa mulher não fala, né? E aí isso mesmo, Edna. Nós fomos criadas para serem salvas por príncipes. É, pensa, né? É, isso é a Branca de Neve. A bruxa é sempre mulher. Por que que o bruxo não foi homem, né? Por que que não foi ele que colocou a maçã envenenada, e sim o gênero mulher, né? A gente vai começar a pensar. Então, o acolhimento, vocês podem ficar com essa coisa bem simples, mas que é de uma grande imensidão, se posso dizer assim, para nós da rede do apoio. E eu quero que vocês conheçam agora, é, eu posso, é, vou suar meu nariz um pouquinho, tá bom? Dá licença. Muito obrigada, eu não estava conseguindo mais respirar. E aí, peraí, depois eu falo contigo, eu estou dando uma aula, meu anjo. É meu filhão. Vamos lá. Então, como romper o ciclo de violência? Nós temos que ter isso muito claro para nós, né? Quando eu estou num grupo, eu tenho que pensar. Primeiro, eu sou a rede de apoio. Eu vou ter essa proteção de poder auxiliar essa mulher, apoiar essa mulher. Isso é uma rede de proteção, né? Então eu tenho essa proteção, eu acolho, eu ouço, eu passo para o grupo, eu começo a entender a necessidade daquela mulher, ela precisa falar mais vezes comigo. Às vezes ele está na casa, ela não pode falar, eu vou ter também vou escolher um horário que eu posso falar. Isso é uma proteção que a rede de apoio dá. Para romper o ciclo de violência, tem que ser esse caminho. Depois vejam vocês, nesse conjunto de círculos, que é uma matemática, nós temos os outros conjuntos. Nós aprendemos na matemática, e não aprendeu? A gente tem o conjunto, os subconjuntos. Dentro dessa proteção, nós vamos ter o quê? A informação, que é o quê? Que é a orientação, que aquela técnica do jurídico vai dar, que aquela psicologia vai fazer uma psicologia social com a vítima, que a assistente social vai mostrar o que é o equipamento. Essa vítima vai ter informação, está dentro da proteção. Depois, nós temos que ter esta rede de apoio, que é o grupo. São todos que estão no grupo, vai ter essa rede de apoio para essa mulher. Lógico que na sociedade, isto tem validade, as instituições são rede de apoio, a família é rede de apoio, os amigos são rede de apoio, mas aqui no nosso projeto Justiceiras, o grupo vai ser a rede de apoio dessa mulher. Por isso que nós temos que ter atenção, sermos eficientes, sermos eficazes, ser humanizado, uma escuta qualificada. E aí, a partir disso, ela vai ter um plano de segurança, que é o encaminhamento, o referenciamento ao município dela ou ao país dela. Ela vai ter também, se precisar, ela vai ter um relatório da área jurídica no Conselho Nacional do Ministério Público. E se porventura a psicóloga entender que há algum problema mais sério psicológico para referenciá-la no CAPES, ela vai ter um plano de segurança do atendimento lá no município dela. Então, eu só rompo um ciclo de violência se eu estabelecer esse conjunto, esses subconjuntos. E nós somos aqui, ó, essa rede de proteção. Acho que vocês entenderam isso, e isso é muito sublime. Pode passar. Para mim é muito sublime isso. Por favor, Joana, pode passar para o slide 11, que acho que é o último slide.
Isso. E aí, essa nossa consciência, ela é prática, né? E nós temos que ajudar, não vou dizer, auxiliar as pessoas da nossa família, né? Como é que a gente é? Como é que a gente se transforma? Como é que a gente amadurece? Como é que a gente cresce? E como é que a gente pode, dos nossos traumas de vida, ressignificar para algo? Porque, segundo os estudiosos, o trauma não acaba, né? Ele apenas você vai reificando esses traumas e fazendo dele algo melhor para a vida da gente. Então, esse é um compromisso na vida, né? Essa consciência prática. É a obrigação de caráter social, que é o que nós fazemos, né? Nós auxiliamos, nós compreendemos esta mulher das suas necessidades, né? Nós realizamos ações cotidianas com acolhimento, né? Uma humanização e uma ética nas relações humanas. Isso se chama acolhimento. É muito legal, né? Eu fico assim, quando eu leio, eu fico muito emocionada, porque eu falo, eu quero cada vez mais me humanizar com as pessoas que eu estou trabalhando, né? Com as diversidades e diferenças que elas estão neste grupo comigo. Eu estou também sendo acolhida, né? Muito legal, isso é muito legal. E vocês façam isso na família de vocês, né? No mundo que a gente trabalha, a gente tem tanto conflito. Eu estou trabalhando na educação de violência de gênero nas escolas, a gente vê tanta coisa, né? Eu faço uma fala de violência nas escolas, então eu falo, é tanta coisa que a gente vê, e é um compromisso de consciência na prática. O respeito, a gente fala tanto desta palavra, mas o respeito ele é muito mais profundo, porque ele transpõe valores que eu tenho que o outro não tem. Quando eu vejo essa brigaiada aí por causa de religião, por causa de política, por causa de questões sociais, eu fico pensando comigo, aonde está a alteridade de cada um, se na verdade eu nem me reconheço e quero que o outro entenda que a minha religião é melhor, que a minha política é melhor. Quer dizer, eu não dialogo com o outro que é diferente. Eu prefiro ou me ausentar ou brigar. Então, o respeito ele vai muito além do que sentir algo que é pelo outro. Eu transcendo alguns valores meus para ter respeito pelo outro, né? Quando eu atendo, por exemplo, um menino lá em medida socioeducativa, aqui no Brás, e ele chega para mim e às vezes ele está arrogante, aí eu vou conversando, não dá raiva? Dá, né? Eu tô tão ali predisposta a dialogar com ele e ele vem muito arrogante. Por quê? Porque a vida foi arrogante com ele. Eu já entendi isso. A vida não foi fácil para ele. E quando eu vou conversando, vou mostrando aquilo que ele tem de bom, o que acontece? Eu transcedo aquilo que eu sinto. E eu vou estar com ele do melhor modo possível naquele momento. Porque naquele momento, gente, a gente pode ser referência de alguém. Vocês podem ser, naquele momento, referência de uma mulher. A gente pode ser referência de alguém na vida. Quando a gente ouve e a gente transcende, isso chama-se respeito, né? Independente de qual seja o conflito, a gente só precisa se entender, né? Agora, e a sororidade, que aí eu trouxe um conceito, né? Que fala a palavra, ela é muito nova, em latim, soror, né? Que significa irmãs, né? Nós, na rede de apoio, acabamos sendo uma irmã que auxilia uma vítima que está do outro lado da linha, né? Então, essa é uma consciência prática. Por que eu tenho que achar que a outra mulher está concorrendo comigo? É difícil a gente perder isso, que a gente aprendeu isso. Até Miss a gente teve. Era legal? Era. Hoje, a mulher tem que ter outra performance na vida, né? E eu preciso me reconhecer dentro disso com as minhas culturas naquela época, né? Nasci em 1956, né? E aí eu vou terminando, e eu tenho mais um livro que eu acho interessante. Eu vou fazer uma fala, mas eu acho que aí eu vou deixar alguns textos sobre esse livro de uma delegada que é
sensacional. Ela atua em Vargem Grande Paulista, aqui perto de São Paulo. Ela tem uma sala acolha de mulheres, ela tem um outro olhar para as mulheres, e eu trabalho com ela com homens agressores, e trabalho com ela também fazendo um trabalho de acolhimento a meninas que sofrem violência sexual. E ela escreveu esse livro agora, acabou de sair. Ela, vocês podem acompanhar, ela chama Doutora Francine. É poucas delegadas na minha vida que eu encontrei que tem um olhar de acolhimento às mulheres. A sala é muito linda, nós que ajudamos a construir, fazer, é muito legal, porque 98%, 97% das mulheres reclamam do atendimento na delegacia. E aí é bem nova, né? Eu posso até pôr algumas coisas aí na rede de apoio, mas eu acho que a Fabiola, ela está bem por dentro desse assunto, ela é advogada, né? Ela está, assim, hoje bem empenhada, então ela pode nos ajudar nessa, conhecer um pouco, entender um pouco, né? Por que que essa lei surgiu, por que não, né? E aí ela pode fazer isso, a gente vai conversar sobre isso. Mas tem um livro que chama, muito legal, que eu queria falar para vocês também, que chama O Animal Social. Eu estou lendo, putz, é muito lindo, é muito legal. E aí eu deixo uma mensagem para vocês, né, Joana? Acho que é uma mensagem que a gente tem de entender, é um pensamento meu, né? Por isso que eu ponho o MV Mazeto, de entender que tudo aquilo que a gente faz, obrigada, Lúcia, tudo aquilo que a gente faz na vida, com o coração, com a alma, a gente sente alegria e a gente traz paz para a nossa vida, né? Eu tô com essa idade e posso dizer para vocês, eu fui muito acolhida na vida e sou acolhida por vocês, porque cada vez que vocês se manifestam num grupo, eu como mulher me sinto acolhida, né? E quero dizer para vocês, eu fico emocionada, que amar o humano vai muito além das limitações do sistema capitalista. Ele é verdadeiro, ele não é hipócrita. E é assim que eu tenho conduzido a minha vida. Enquanto eu puder dar algo, eu darei. Né? Todos esses trabalhos que eu faço é voluntário e faço com muito carinho, com muito amor. E pode ter certeza que eu tenho gratidão por vocês estarem aqui. E todas as mulheres do mundo sabem que nós estamos lutando por algo melhor. E é isso que eu quero. Não esqueça que acolher é dar atenção, que acolher é uma conexão humana de confiança, que acolher é humano. E eu quero sempre ser acolhida, como todas vocês também. E aquela mulher daquele lado está numa condição de violência. Ela precisa ser acolhida. Muito obrigada mesmo. E se alguém quiser falar algo, eu não sei, nosso horário aí deve estar já bombando, mas pode colocar, pode falar. Nós começamos tarde, né, gente? Mas muito obrigada mesmo por vocês terem deixado a casa de vocês nesse momento, estarem cansada, numa quinta-feira, com tanta coisa que eu posso fazer, mas ouvindo a humanidade de cada uma de nós. É por isso que eu vim falar da sensibilização. Eu estou sempre à disposição, a qualquer hora, a qualquer momento e a qualquer dia, porque violência não tem hora, nem dia, nem momento, tá bom? Muito obrigada por vocês existirem, gratidão eterna. E eu estou sempre à disposição na rede lá, se quiserem entrar no meu privado para conversar, estou sempre à disposição. Acho que a Lúcia passou no chat os livros, né? A gente pode fazer um grupo de estudo de um livro um dia, se vocês quiserem. Eu estou à disposição. A gente faz online, né? Vai aprendendo, uma lê, outra lê, comenta, traz, tal. Seria tão legal se a gente pudesse fazer isso uma vez por mês. Eu estou disposta, né? Eu faço lá no Tribunal de Barueri, faço aqui no Tribunal de São Paulo. A gente faz leituras para melhorar a vida. Mas muito obrigada mesmo, viu? Joana, obrigada por você ter sido tão colaboradora comigo neste momento. Era eu que estava aqui.
Clice! Ai, obrigada, Clice. A Joana também, que ela veio. Ela É, saiu, foi porque estava dando ruim do celular. a Não, Clice, Eu falei, foi aqui que a Cleice, ela não prestou atenção, eu falei. não é, tem problema. Nem falei nada para não atrapalhar ela. ô Clice, obrigada, querida, pela sua disponibilidade de estar até agora conosco, Obrigada a com você. todos, para você poder fazer esse mundo mais tecnológico, mas eu vou aprender a compartilhar. Tranquilo, Fazer. não. A gente. Muito É só porque eu obrigada. estava voltando no metrô, mas depois eu peguei aqui a. Tá. Cris, eu abro a fala para você encerrar o grupo e nós teremos outra capacitação aí com a Fabiola, que já se dispôs, talvez numa hora de falar um pouco do que é acolhimento, porque que a lei existe, né? E que tem o Uhum. acolhimento aqui, pegar É, vamos fazer o clube do livro. O livro é bom, o filme. eu acho que a Vamos gente retomar. Em agosto, a gente vai ficar de férias agosto, agora, gente. né? A Férias não, gente vai recesso. aí a gente faz uma pesquisinha de qual livro desses que eu coloquei aqui que a É, em gente agosto pode a gente faz fazer, uma. a gente faz. Obrigada Beijo, para todos olha. vocês. Eu vou, Beijo e olha, eu vou uma boa encerrar, noite. viu, gente? Obrigada, viu? Boa noite. Muito Obrigada, obrigada. Maria. Um beijo. Ó, depois você Maravilhosa. Beijo, dispõe para gente. elas aí, viu? Beijo. Obrigada, meninas. Obrigada.